Ah, dona Margarida, que saudade. Bom era o tempo que a gente ficava junto, né? Era bolo de cenoura, bolo amanteigado com cobertura de chocolate. Eu te mando as receitas, viu? Porque saúde aproxima. Apvida. Saúde pra valer. Ei você, leitora do Portal do Holanda, estou de volta. Estou aqui nesta quinta-feira e vocês nem imaginam como está em termos de altura, tá bem? Altura, o meu estado de espírito. Eu estou com o meu astral lá em cima. Sabem por quê? Porque hoje eu vou fazer uma entrevista que fazê-la me gratifica. Este tema me gratifica como profissional da imprensa. Porque é um tema que é delicado, é seríssimo, é um tema que é permeado pelo preconceito, pela homofobia e tantas outras coisas que vocês vão descobrir durante a entrevista e que eu não preciso, nesse início de entrevista, passar para vocês. Eu vou falar hoje com a doutora Dária Barroso Serrão das Neves, ou doutora Dária Neves. Ela é médica ginecologista e obstetra. E a doutora Dária, para mim, ela é a mantenedora de uma revolução. E também uma revolucionária, porque para manter uma revolução como esta, que vocês vão já saber de que se trata, a pessoa precisa, antes de tudo, ser uma revolucionária inata. E é assim que eu vejo a doutora Dária. Ela vem falar com a gente sobre pessoas como eu e você, pessoas que não são melhores do que você, nem melhor do que eu, elas são iguais. Somos todos iguais ao abordar esse conceito. Essas pessoas resolveram, por vontade própria, trocar de sexo. E existe um projeto chamado Projeto Transsexualizador, que está funcionando desde 2017. Gravem esse número, esse ano, 2017. Lá no Panda Codajás, na Policlínica Codajás, desde 2017, e que todas as pessoas com as quais eu conversei me disseram uma coisa em comum. Graças a ela, este projeto está de pé, está em pé, está funcionando. Esse projeto está respirando graças a todo o empenho e desempenho dela e esforço dela. Vamos saber muito mais sobre esse projeto agora. Saiba o seguinte, mais de 300 pessoas aqui em Manaus estão em processo de preparação para a troca de sexo. Você sabia disso? Você vai saber muito mais. E eu sei que tem coisas que ela vai dizer aqui hoje que vai chocar você. Você jamais vai imaginar em que escala, em que ponto está a população da nossa cidade em relação a essa questão que será tratada por uma especialista, por uma pessoa que tem toda a expertise para falar sobre esse assunto, a doutora Dária Neves. Vamos lá. Doutora, seja muito bem-vinda à Hora do H, e eu vou lhe dizer uma coisa. Agora eu vou falar para a senhora. É uma grande satisfação, é um grande prazer profissional eu receber a senhora aqui para tratar desse assunto, um assunto que viveu debaixo de uma lona preta por centenas de anos, eu acho. Milhares, né? Milhares de anos. Então, seja bem-vinda e vamos aos fatos. A senhora não imagina, e eu já posso antever isso, o bem que a senhora vai trazer através dessa entrevista para tanta gente que está nos seguindo a partir de agora. Bem-vindo. Muito obrigada, Humberto. Muito obrigada. Para mim também está sendo uma grande satisfação estar aqui com você. Primeiro, por admirar seu trabalho, e segundo, pela oportunidade, a oportunidade de vir falar sobre a história do Ambulatório de Diversidade Sexual e Gênero da Policlínica Pan Codajás, que é um projeto entre a Universidade do Estado do Amazonas e a Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas. Esse projeto, como você falou, debaixo dos panos,
mas debaixo dos panos, porque muitas portas, na realidade, estavam fechadas para essa população. E eu falo portas na área da saúde, que é muito lamentável. Doutora, explique, por favor, vamos tirar essa pedra do meio do caminho. Explique, por favor, o que é uma pessoa trans, exatamente para que todo mundo entenda o que é uma pessoa trans. Vamos lá. De forma bem básica, uma pessoa trans é uma pessoa que se auto-identifica e que não corresponde ao seu corpo, do seu sexo genético. Então, isso que é uma pessoa trans. Uma mulher trans, ela nasce com o seu sexo genético masculino, XY, mas ao se auto-identificar, ao se ver, ela não se vê naquele corpo. E isso ocorre desde a sua primeira infância. Como o inverso, um homem trans, que ele não se auto-identifica com aquele corpo feminino, que ele nasce geneticamente como um XX. Doutora, e a senhora acabou de dizer que é um homem dentro do corpo de uma mulher e uma mulher dentro do corpo do homem, é isso? De forma genérica, podemos utilizar essa expressão. E nós também temos as pessoas intersexo, que são pessoas que geneticamente elas vêm com uma alteração genética no XX ou no XY e que às vezes podem ter um comportamento das duas gônadas presentes no seu corpo. Então, esse também é uma questão que nós atendemos no nosso ambulatório. O intersexo, que antigamente era reconhecido, autenticado como a pessoa hermafrodita. Esse termo hermafrodita ele é incorreto, embora se busca nos livros, se procura no Google, ali está, mas o termo é intersexo, porque muitas vezes ele apresenta geneticamente as duas gônadas ou alterações nessa relação do XX e do XY. Gônadas que a senhora está dizendo é uma pessoa que tem os dois sexos, é isso? Exatamente. Tem o ovário e tem o testículo no seu corpo. Ou tem um ovário rudimentar, que não apresenta a produção hormonal, e tem um testículo funcionante, ou o inverso. Então, gônadas é ovário e testículo. E geneticamente ela traz tanto o X como o Y, ou o XX duas vezes, ou o X faltando algo, ou o Y duplicado. Esse é o intersexo. Agora, um intersexo pode ser uma pessoa trans? Também pode. E a pessoa trans é aquela que tem seu sexo genético XX, é uma mulher, mas ela, ao se ver, ao se auto-identificar, ela não se identifica como uma mulher, ela se vê como um homem. Então, ela é um homem trans. E uma mulher trans, ela tem o seu sexo genético XY, mas ela não se vê, não se reconhece como um homem. E ela passa a ter essa auto-identificação como uma mulher trans. E aí o que ela vai fazer? No decorrer da sua vida, desde a sua primeira infância, isso é muito importante de ser identificado. As pessoas trans, elas têm essa percepção dessa não identificação desde a primeira infância, mas pelaquela questão do seu bloqueio familiar, às vezes no não entendimento dos seus pais, daquele meio social que ela vive, convive, cresce com aqueles conflitos com o seu corpo. E alguns começam a ter essa identificação ali na adolescência, que alguns acabam se envolvendo com uma questão de uma mulher trans, de se tornar uma pessoa gay, afeminada, ou um homem trans, uma mulher lésbica, mas ela não tem aquela identificação para essa questão do que nós chamamos de orientação sexual. Ela se vê como mulher, ela ou se vê como homem e deseja essa transformação toda no seu corpo. A pessoa trans, então, ela é uma pessoa diferente de quem é homossexual e hétero. Quer dizer,
Nós estamos falando de 3 pessoas aqui, o Não, homossexual, o hétero e a pessoa trans? Nós não estamos falando de 3 pessoas, nós estamos falando de uma pessoa. O que nós temos que entender, o que é o sexo genético, o que é a orientação sexual que cada um vai ter, ok? E o que é a identificação, que é uma pessoa... Então são 3 fatores. Um homem, uma mulher e aqui no meio o intersexo e o trans. Isso que é a diferença. O que você acabou de falar é orientação sexual. O que ela gosta? Ela é heterossexual. Quer dizer, o homossexual ele tem uma orientação sexual, não é isso? Ou ela é pansexual, Okay. Ou é, inclusive, assexual. Isso nós estamos falando de orientação sexual. O nosso tema específico é como que a pessoa se auto-identifica, é a sua identidade. Isso que é, por exemplo, eu sou uma mulher cis. Acredito que sua identidade é um homem, né, cis. E as pessoas trans, elas se identificam com o sexo não determinado pelo seu sexo genético. Isso que é ser um trans. Ok. Fale desse projeto, então, transsexualizador, que, segundo o que eu colhi no meu dever de casa para essa entrevista, existem mais de 300 pessoas em Manaus em processo de preparação para a troca de sexo. A senhora poderia nos explicar como é que isso é implementado junto a essas pessoas? Então, isso aconteceu em 2017 porque eu fui procurada por um grupo de pessoas trans e um grupo também de órgãos não governamentais, ONGs, que foi o Manifesta, o Coletivo Gênero. Isso é muito importante, eles lutavam pelo quê? Pelo reconhecimento deles dentro da área de saúde, porque muitas vezes eles chegavam nos locais e as pessoas os tratavam mal por desconhecer essas questões e não querer dar o atendimento à saúde de forma adequada. Não é que ninguém quer uma forma diferente de ser atendido. Então, em 2017, por eu fazer parte de uma universidade e também por eu já atender muitos deles e delas, o que aconteceu? Eu fui chamada a uma reunião e ali, prontamente, eu assumi a implantação de um grande projeto de atendimento a essas pessoas. Por quê? Porque o nosso estado do Amazonas, ele foi chamado mesmo, vou usar uma expressão vulgar aqui? Claro, por favor. Chamado no saco. Um desconhecimento da portaria de saúde LGBT, que ela foi implantada e revisada, implantada em 2011, revisada em 2013. O nosso estado gestor recebeu verba para que essa portaria fosse implantada e nunca tinha feito nada. E por sermos um estado onde mais violência ocorre nessa população, isso é fato. Embora com muita sua subnotificação... No ranking brasileiro de violência, nós estamos no primeiro lugar. Nós continuamos no primeiro lugar. E aí o que aconteceu? Não havia nada sobre a implantação dessa política, que era uma política a nível nacional, é uma lei federal. E aí o que aconteceu? Fui chamada se eu poderia desenvolver esse projeto junto com a implantação. Aceitei de imediato, conheço muitas pessoas trans, já atendia, e a partir daí eu levei o projeto para a Universidade do Estado do Amazonas, a qual eu pertenço, e eu tive todo o apoio, desde a reitoria, da direção da minha faculdade, de alguns colegas, e tive barreiras também. A primeira barreira que enfrentei na minha universidade foi do Comitê de Ética. Então foram portas que nós tivemos que abrir, isso porque um UEA, projeto, né, precisa ser aprovado por um Comitê de Ética. E por ser um tema polêmico, ele passou por diversas revisões. Mas depois ele foi aprovado e por isso que nós desenvolvemos outros projetos dentro disso. A segunda barreira foi na própria Secretaria de Estado da Saúde,
Por quê? Por ser uma portaria e nada tinha sido feito e tem todo um trâmite. O Conselho Estadual de Saúde desconhecia. Então, coube realmente a nós enfrentarmos o Conselho Estadual de Saúde. O Conselho é onde inicia toda a tramitação para que a Secretaria de Saúde leve adiante projetos, portarias estaduais, liberação inclusive de recursos para diversas atuações que tenha, né? Por exemplo, agora, Covid, liberação de verba, e um ambulatório, um projeto desse também precisa. Então, fomos nós, a nossa equipe da UEA, eu, professor Denison, professor André, porque nós somos uma equipe, e enfrentamos o conselho e, por unanimidade, o projeto ali foi aceito. A partir daí, tem que passar por vários setores dentro da Secretaria de Saúde e nós começamos a ter apoios de alguns e não apoios de outros, e não preciso dizer por causa do motivo. É um tema polêmico que sempre tem questionamentos, mas alguns sempre continuaram nos apoiando. Através disso, nós desenvolvemos 3 congressos de saúde LGBT na UEA, fizemos capacitação de diversos profissionais na área de saúde. A Secretaria de Saúde nos forneceu uma equipe multidisciplinar. Nós hoje temos uma equipe de 2 médicas, 2 psicólogas, 2 enfermeiras e uma equipe de 6 técnicas de enfermagem que fazem parte lá do setor onde trabalhamos, e uma fonoaudióloga no PAN da Codajás. Na policlínica, nós sempre tivemos o apoio, porque é um local onde desenvolve um ambulatório de ginecologia endócrina, onde essas pessoas são atendidas, juntamente com a Universidade do Estado do Amazonas. Mas as barreiras maiores, e que ainda estão, na visibilidade de tudo isso, na crítica em relação a tudo isso. Por que atender essas pessoas? Essas pessoas precisam ser atendidas, sim. Não é diferente, porque são pessoas que buscam assistência médica, mas elas buscam justamente essa troca ou essa mudança corporal para que diminui o seu estado de ansiedade, as suas disforias, as suas questões de autoidentificação. Então, essas barreiras, elas precisam ser vencidas durante os atendimentos de saúde. Por quê? Porque nós temos que disponibilizar alguns hormônios para que isso ocorra. Me entenda, um homem trans, nós temos que bloquear o ovário. Então, vamos bloquear um hormônio chamado estradiol e vamos passar a introduzir um hormônio masculino, que é a testosterona, para desenvolver aquele corpo masculino. E a mulher trans, eu vou bloquear a testosterona e vou passar a dar a ela um estradiol, para desenvolver características femininas. Cabe aqui ressaltar que no nosso ambulatório nós ainda não temos os hormônios disponíveis. Por que não temos? Porque ainda está em uma longa tramitação na Secretaria de Saúde a liberação dessas medicações. Mas essas medicações, elas existem para a população. Mas quando é uma mulher trans que vai lá disponibilizar, não pode porque você é um trans. Quando é um homem trans, não pode porque você é um homem trans. E isso é um descaso à saúde. Isso é um descaso à saúde dessas pessoas. Essas pessoas ainda têm que comprar. Essas pessoas ainda levam não por isso. E a medicação existe e está ali disponível para pessoas cis. E aí é essa grande questão. Aqui em Manaus, doutora, já a operação, quer dizer, o ponto final de toda essa preparação que a senhora está citando nesse momento, já acontece a operação da troca? Isso ou já aconteceu aqui em Manaus? Ou quando a senhora acha que já vai começar a acontecer? Bom, em relação à cirurgia, não são todas as pessoas trans que desejam todos os tipos de cirurgia. A equipe já existe. Nós não para realizar a cirurgia. Nós não temos a habilitação de um hospital
Nós não temos um hospital preparado ainda para isso, e isso não acontece só para as pessoas trans, como pessoas, mulheres, homens também. Nós temos uma grande polêmica em relação aos nossos hospitais no estado do Amazonas. Vem aí uma pandemia para nos mostrar isso. Mas nós já temos equipe. E já existiram cirurgias, sim, não pelo SUS. A nível privado, sim. Nós já temos homens trans que realizaram a mastectomia masculinizadora aqui em Manaus, mas não a nível de SUS. Na nossa equipe já tem um cirurgião plástico, já temos 2 cirurgiões ginecológicos, incluindo eu. Nós estamos no processo de capacitação e aprendizagem, de técnicas, porque essas cirurgias, elas ainda estão fundamentadas em muitas técnicas, mas nós ainda não temos a habilitação de um hospital. Isso está em tramitação na Secretaria de Saúde. Mas existe no nosso ambulatório hoje, efetivo, 302 pessoas trans em atendimento. Este é o número exato. Esse é o número exato de pessoas que frequentam o nosso ambulatório. Que estão sendo preparadas, é isso, doutora? Praticamente sim. Para que as pessoas entendam sim, praticamente o que sim, porque elas estão utilizando o hormônio e hoje vê a transformação dessas pessoas, a identificação, a visibilidade, a felicidade delas é algo realmente que, para nós que trabalhamos no atendimento, é muito gratificante, porque eu peguei meninos, rapazes trans, nós começamos a hormonização a partir dos 18 anos, cabe ressaltar isso. E ver essas pessoas que chegaram até nós com muita tristeza, com muita disforia. Disforia são ansiedades, depressão, tentativa de suicídio. E hoje, vê-los socialmente felizes, inclusive inclusos na sociedade, porque antes nós estávamos conversando que em muitos lugares não dão espaço a essas pessoas, é muito merecedor. Nós temos um quantitativo um pouco maior. Há pouco tempo eu realizei um projeto de prevenção de ISTs em mulheres trans. E o nosso N da pesquisa era para ser 300 mulheres trans. Nós conseguimos, em plena pandemia, fazendo todas as questões logísticas de prevenção do Covid, nós atendemos 342 mulheres trans. Então, o nosso quantitativo, ele aumenta para 600, porque nós estamos introduzindo essas pessoas ao atendimento. Doutora, me diga hormonal. Uma coisa. Uma pessoa que esteja nos vendo nesse momento e que se sente exatamente como a senhora acaba de citar, e acaba de se identificar, inclusive, mas a senhora já disse que o processo vem de longe. Mas essa pessoa que queira, nesse momento, conversar mais com a senhora, com os integrantes da sua equipe lá no PAN da Codajás, elas podem se apresentar lá, chegar pela própria vontade para se submeter a conhecimento ou um possível tratamento? Pode sim, pode. O nosso ambulatório funciona de segunda a sexta, no horário comercial, é livre demanda o primeiro atendimento. Esse primeiro atendimento, as pessoas chegam, se identificam, passa pela equipe de enfermagem, a enfermagem faz a triagem inicial. E por que isso? Porque ali já começa a introdução deles na questão do SUS, do Sistema Único de Saúde, com o direito de ter no cartão do SUS o seu nome social. Isso está em portaria, isso é uma lei, inclusive. E aí, a partir daí, vai ter uma avaliação com o serviço social, com a psicóloga, e aí já passa com a equipe médica. Então, é uma livre demanda que está disponível para toda a população trans e intersexo. Doutora Dália Neves, muito obrigado pela entrevista. Obrigado mesmo. E eu tenho certeza que ainda existem outros assuntos que nós não tivemos tempo de tratar na entrevista, mas fique certa que agora que eu sei onde encontrá-la, eu vou voltar a lhe convidar para a gente abordar outras questões
sobre esse assunto que é tão interessante. Interessante mesmo. Muito obrigado. Muito obrigada também pela oportunidade, Humberto, o Portal da Holanda, a todos e todas e todos que estão me ouvindo. Fiquem à vontade, podem me procurar nossa equipe, que o Ambulatório de Diversidade Sexual e Gênero, ele veio para ficar. Isso é uma promessa que eu fiz em 2017, venho cumprindo e hoje tenho o prazer de capacitar outros profissionais para esse atendimento. Está tudo melhorando, né, doutora? Tudo está melhorando. Tudo. As portas foram abertas. Obrigado, doutora. Muito obrigado mesmo. Muito bem, minha gente, por hoje é só. Não esqueça que amanhã a gente vai tratar de assuntos muito mais amenos, né? Muito mais aromáticos, deliciosos, porque amanhã nós temos aqui o momento do vinhos, etc. e tal. E vem uma pessoa conversar com a gente sobre uma nova adega que abriu em Manaus com vinhos excepcionais e que somente lá eles são encontrados. Quer dizer, algo inédito e muito bom para apreciadores e para os xenófilos da nossa cidade. Até amanhã, gente. Ah, dona Margarida, que saudade. Bom era o tempo que a gente ficava junto, né? Era bolo de cenoura, bolo amanteigado com cobertura de chocolate. Eu te mando as receitas, viu? Porque saúde aproxima. Apivida, saúde pra valer.